noite! Opa, boa noite não, tem que não ser boa noite. Você vai brigar comigo, né, Edinho? Cara, eu já falei pra ele, velho. A gente lança o vídeo 2 horas da tarde, aí ele já começa dando um boa noite, aí entendeu? chega falando boa noite, né? Não dá. Oh, meu Deus! Tá bom. Então vamos lá. Paz, Senhor Jesus, meus amados irmãos. Salve, salve, meu povo desse Aero Podcast, coisa linda de Jesus! Maravilhoso! Nós estamos ainda naquele método de gravação à distância. Hoje nós estamos com a Carla Genésio. Oi, gente, tudo bem? Viu, mas por que você falou já? Oi? Mas por que você já falou? Ué, minha vez de falar, já falou? Não, aqui a gente tem que falar, e você espera, depois a gente, entendeu? Só vou fazer os reclames do Plim Plim, né? Falando. Nós, patrocinando a gente tem o IPA, ou portas automáticas. Eles trabalham com todos os tipos de portas, aquelas portas de shopping, portas automáticas. Você quer pôr uma porta aí onde você mora, na sua residência, no seu trabalho, contata eles estão na descrição. Mas ele é só também... a porta automática, viu? Porque a porta normal você compra comigo, viu? Aí nós temos também Filhos. Souza Filhos. Mexemos com todos os tipos de vidros e espelhos. É só você contatar a gente, nós vamos aí, colocamos todo tipo de vidro, né, Jim? Seja ele de sacada, residencial, aquele de sacada, box, espelhos. É só contatar a gente, tá na descrição do vídeo. E hoje, quem que nós temos aí, Edinho? Essa fera, Carla Genésio, que veio importada pra gente, direto do DIC. Dos States também. Essa menina que é importada, é uma figuraça. Carla, já de antemão, a gente agradece aí a sua disposição de estar com a gente, com essa simpatia fantástica. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de todo mundo que está assistindo a gente. E agora sim, fala aí um pouquinho de Carla Genésio. Oi, gente. Então, eu sou a Carla Genésio. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz pelo convite. É uma das primeiras vezes. Eu nunca fiz, acho que, uma entrevista. Se eu fiz, eu não me lembro. E é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só lembrando, gente, a Carlinha, ela tem também um canal no YouTube. Vai estar na descrição do vídeo. Lembra aí a produção de colocar na descrição do vídeo, vai estar na descrição do vídeo. A Carlinha ela fala, você fala quase de tudo no seu canal, né, Carlinha, assim, de uma forma geral, né? De tudo. Sim, falo, tem algumas palavras também bíblicas, falo de cabelo, de maquiagem, de roupa, tudo quanto é coisa. A que quer comprar também na Shein, ela compra esses produtos da Shein. Ela vai falar tudo isso hoje. Mas primeiro, apresenta pra gente quem que é a Carla Genésio, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer, quem que é ela, quem é você? Então, eu sou a Carla, tenho 24 anos. Já nasci com o título A Filha do Pastor. Então, antes de ser Carla, você já é filha de pastor. É automático, que título, hein? Né? Quem conhece os meus pais já me rotulam dessa forma. Mas e você não é só filha de pastor. Você é filha de pastores, né? Porque sua mãe e seu pai são pastor. Sim, é verdade. Filha de pastores. Mas além de eu ser filha de pastores, eu tenho 24 anos, eu trabalho atualmente como monitora na área infantil e também eu tenho um canal no YouTube, participo de alguns ministérios da igreja também, eu canto, participo do Ministério de Mídia, né, também com as mídias sociais, de frente com as câmeras também.
E atualmente eu estudo nutrição, já estou aí na minha reta final, então já estou quase no finzinho para começar a atuar na minha área aí de nutrição. Eu não sei se ela veio no lugar certo ou lugar errado, porque nós dois entendemos de nutrição, né, Flávio? Estamos bem nutridos, né? A gente faz a nutrição reversa. A gente não... ué. Mas ainda bem que ela ainda está estudando, né? Que senão já era uma cutucada aqui, né? Carlinha, para a gente começar já. Tem um tempo ainda para eu puxar a orelha de vocês. Graças a Deus. Não, nós vamos andar com protetor de orelha, bonitinho, tranquilo. Isso. Carla, para a gente começar já aí, aquecendo aí esse podcast nosso, você é uma jovem, né, cristã, filha de pastor, tem todos as qualidades que eu acho que todo jovem tem medo, né? Eu acho que principalmente pela parte de ser filha de pastor, mas isso aí a gente vai falar mais na frente. Como que é ser uma jovem e cristã nesses dias de hoje, nesse mundo louco aí que a gente está vivendo? É difícil? É difícil, porque para tudo, assim, quando se é cristão, automaticamente você precisa se posicionar. Porque, assim, tem muitos atrativos. Então, se você não se posiciona de forma geral, você acaba caindo em uma coisa ou outra, né? E, assim, cada ano que passa, cada dia que passa, as coisas estão piores e tem mais situações que te levam a cair, né, para o caminho contrário, que é o caminho de Cristo. Então, assim, é complicado. Mas eu acho assim que quando a gente entende o que é o cristianismo e o que é Deus, o que é Jesus, o sacrifício que Deus fez ao entregar seu filho e Jesus ter morrido na cruz por nós, eu acho que essa é a chave. Quando você entende isso, você não tem prazer em estar em outro lugar, você não deseja estar em outro lugar. Claro que tem atrativos, igual eu falei, porém, eu acho que você se sente mais fortalecido por ter essa base, sabe? De você lembrar que Deus existe. Porque não é ser só crente. É, assim, você matar sua carne todos os dias, a cada minuto. Entendi. Ô, Carlinha, por você ser filha de pastores, para você ser cristã, é fácil ou difícil? Como que você vê essa dificuldade aí de ser cristã? Flávio, para mim, por eu ser filha de pastor, já me perguntaram isso e até tem muita gente que acha que eu sou filha de pastor e por isso eu sou crente. E às vezes até julgam assim a minha questão tipo de estar ativa na igreja, de permanecer firme todos esses anos. Já foi motivo de muito questionamento, até mesmo por amigos meus, de falar, mas eu acho que você é crente por conta de influência dos seus pais, sabe? Então, assim, eu acho que ajuda muito seus pais serem crentes e os meus serem pastores, mas eu acho que é da pessoa mesmo, sabe? De posicionamento. Talvez seja mais fácil para mim, por conta de... Eu já tive amigas minhas que foram para a igreja e aí não teve mais forças de continuar no caminho porque ela lutava sozinha. Quando você é filho de pastor, que é para acontecer, é o normal de acontecer, é você ter uma família que te apoia e você anda junto com eles, né, no caminho ali de Cristo. Então, talvez por isso seja um pouco mais fácil. Mas eu acho que é muito pessoal, assim. Na verdade, você trouxe até um lado bem interessante aí com esse lado, porque normalmente a gente só olha o outro lado do ser filho de pastor ou ser filho de líder, né? Só o lado ruim. Você trouxe um lado bem interessante, que é a questão do apoio, né? Saber realmente que não está sozinho, que vai errar algumas vezes, mas com que certeza. tem esse pastorado VIP, né? Puxa, bem legal isso, cara. Isso. Eu acho que é muito legal. Ela tem o atendimento que muitos fica na fila. Bem... Só que também a puxada de orelha também é VIP também, né? Com certeza. E já vem de encontro até com o próximo tópico nosso,
Porque como que foi crescer nesse lar evangélico? É legal? É bom isso? É gostoso? Puxa, você sentiu falta de conhecer outras vertentes da vida, a não ser o evangelho? Porque a gente sabe que as tentações vêm, né? O quão foi importante no seu desenvolvimento crescer nesse lar evangélico, Carla? Então, na verdade, quando eu tinha 6 anos, o meu pai assumiu a primeira igreja dele. Que foi lá em Hortolândia. Pra gente, isso. Mas antes disso um pouco, ele ficou uns 2 anos como seminarista, só que ele cuidava de uma comunidade, sabe? E aí lá eles implantaram um ministério onde falavam da palavra de Deus. E aí muitas pessoas daquele ministério se batizaram. E aí foi dando sequência. Depois meu pai foi para Hortolândia. E aí em Hortolândia eu já tinha uns 8 anos. Então, assim, até os meus 6 anos, a gente sempre foi uma família muito envolvida na igreja. Meu pai era de carregar a mala do pastor. Ele até mesmo brinca. Porque a gente era os últimos a sair da igreja. Ele já foi de vários ministérios da igreja. Então, assim, eu tive muito tempo dentro da igreja, não só ao longo da minha vida, mas, tipo, eu lembro de dias de eu estar no chão da igreja, dormindo num colchãozinho em vigília, sabe? Antes do meu pai ser pastor. Então, quando ele se tornou pastor, não foi um choque pra gente no sentido de estar na igreja sempre. Era uma coisa que pra gente já era normal. Era algo comum, fazia parte da rotina. Sim. Isso. Agora, o difícil é que quando se tem uma pessoa na sua família com título dessa forma, as pessoas te enxergam de outro jeito. É verdade? Então, assim, como que você vê? Ó, até meu pai ser pastor, eu era a Carlinha. Certo. E depois disso, eu me tornei a Carlinha, a filha do pastor. É como se tivesse sido no cartório e mudado até o nome. Exato, é isso mesmo. É como se fosse uma pastorzinha? É como se fosse uma pastorzinha. Várias brincadeiras, né? Surgem com isso. E, ai, meu Deus. assim, as pessoas te veem de uma forma diferente. E pra mim, quando eu era criança, era um pouco mais difícil. Porque quando você é criança, é mais difícil de você entender certas coisas. E as mães colocavam muito espelho em mim e na minha irmã para os filhos deles. Então, era assim, todo mundo podia correr. Mas se as filhas do pastor corressem, lá, filha do pastor. Então, assim, nessa parte foi assim, mais difícil, porque foi o meu primeiro impasse, assim, em relação a esse título que me impuseram. Agora, fora isso, eu comecei a aprender, e eu tive que aprender, né, com esse título. Hoje eu tiro de letra, mas eu lembro, assim, de na adolescência ter os mesmos julgamentos de, nossa, lá, filho do pastor. E olha que eu nunca dei uma pisada de bola, eu sempre andei corretamente, até porque, fora os meus pais serem pastores, são pais muito rígidos. Então, eu não tive chance de ficar inventando moda e eu nunca nem quis, sabe? Mas e pra você? Na adolescência, os meus amigos me chamavam, às vezes, pra ir em barzinho, ir em pagode, mas eu acho que é muito assim, da gente se posicionar, igual eu falei. Eu sempre, na minha família, na verdade, como somos negros, né? Tem muito aquela do pagode, cultural, né? Então, assim, os meus tios que não são evangélicos, eu cresci vendo eles no pagode. Então, é uma coisa assim, que na nossa carne a gente acha muito legal, a gente, né, acha legal, admira, talvez, mas não foi uma coisa que eu falei, vou fugir de casa, vou viver no pagode. Nunca quis, assim, nunca passou pela minha cabeça isso. Entendi. Mas, ô Carlinha, o seu pai viajou muito, assim,
de igrejas em igrejas, ou nem tantas assim? Já, o meu pai, ele já foi, a gente teve esse ministério, ele teve esse ministério que era numa comunidade. Sim. Depois fomos para Hortolândia. Depois de Hortolândia, fomos para os Estados Unidos. Aí nós voltamos para o Brasil. Ficamos, acho que 1 ano aqui em Campinas. Fomos para Mojimirim, ficamos 9 anos. E agora voltamos, estamos na aeronave. Você comentou um negócio interessante que a gente já ia tocar no assunto. Como é que foi essa ida aí para os Estados Unidos? Porque lá vocês não conheciam nada, não conheciam ninguém, né? Não tinha convívio, porque vocês só viveram no Brasil. Chegaram lá, sabia inglês, não sabia, sabia pelo menos chamar, comer chicken, vai comer alguma coisa, chicken. Como é que foi essa experiência, isso? Quando eu fiquei sabendo, eu achei o máximo, né? Sim. Mas quando a gente mudou o sonho lá, de todo mundo, né? Só que assim, quando eu fiquei sabendo, eu não imaginei as dificuldades. Eu fui super feliz. E assim, quando a gente mudou, aí deu um estralo, né? Poxa, eu estou em outro país, é outra língua. Eu tinha 11 anos, é muito jovem. E eu vivi muitas experiências que, se eu fosse mais velha, eu não viveria, que eu estudei lá também. E, assim, foi difícil, porque eu não falava inglês nada, zero. Então, assim, no começo foi difícil na escola, porque eu não sabia falar, as pessoas queriam falar comigo, e eu aprendi mímica. Eu desenvolvi um talento de mímica poderoso. Teatral fenomenal. Fico o rosto e, de alguma forma, eles me entendiam. Mas, assim, foi difícil por conta de cultura muito diferente, distância do resto da família. A gente é muito unido com os meus avós. Na época, meu avô era vivo ainda. Então, assim, foi difícil por conta disso. Mas foi um tempo muito bom também. Eu aprendi muita coisa pra mim, meu pessoal também. Quanto tempo, mais ou menos, vocês ficaram lá? Nós ficamos 1 ano e meio lá. Já dá para ficar quase americano, né? Quase americano, falando desse jeito. Quase americano, né? Já dá para aprender a falar The Books on the Table, né? Isso mesmo. Mas, cara, você vê muita diferença na questão até própria do cristianismo mesmo, em relação de um país para o outro, Carla? Vejo sim. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem, não é só uma questão de cultura. A pessoa que é crente, ela se posiciona como crente, ela procura viver daquela forma, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? É o certo. Mas... Não dá trabalho, não. Nos Estados Unidos, é mais uma questão, hoje em dia, é mais uma questão cultural. Já entrou no automático o negócio. Isso, pelo menos há 10, 12 anos atrás, né, que foi a época que eu morei lá. E não generalizando também, mas num panorama assim bem... Isso, num panorama amplo. Algumas coisas que eu via era dessa forma. Hoje eu vejo que tem muitas igrejas que eu até sigo assim no Instagram ou em outras redes sociais que demonstram outras formas, que demonstram mais devoção a Cristo, mais vida com Deus, mais aquela união com Deus mesmo. Coisas que antes eu pude presenciar igrejas que as pessoas iam no culto, mas era uma religiosidade, assim, sabe? Não era nato, era uma coisa mais de cultura mesmo. É que nem aqui com o catolicismo, quase. Que o pessoal vai de domingo para a igreja, tem ali como que eu posso chamar aquilo? Aquele momento ali com Deus, né? Eu estou fazendo Deus entre aspas, porque a pessoa nem muitas vezes nem tá ali naquela atmosfera, né? E aí vai embora e entrou e saiu do mesmo jeito. O duro é que isso tem acontecido também no cristianismo, né?
Porque hoje a gente Exato. tem cristão não praticante também dentro da igreja, né, cara? Isso que é complicado. E, Carla, isso vem de encontro com outro tópico aqui também. Porque ser cristão nunca foi fácil, na verdade. Assim como tem o rótulo filho de pastor dentro da igreja, tem o rótulo crentinho no mundo também. Né? Puxa, cara. Nossa, com certeza. E é uma cobrança bem legal, ainda mais hoje com essa degradação do evangelho, do cristianismo, né? Por conta de estarmos vivendo um cristianismo meio fraco hoje em dia, né? Não estamos praticando ele como deveria. Essa cobrança, você sente essa cobrança muito grande, Carlos, no mundo secular, na vida cotidiana, relacionada a ser crente, ainda mais, eu acredito que por ser filho de pastor ainda é pior ainda. Assim, além de crente, filho de pastor ainda. Eu ouvi muito essa questão do preconceito, até do julgamento, talvez até por uma cultura que a gente construiu, que o crente tem que ser perfeito, né? O crente Exato, é verdade. As Isso, pessoas esperam, né, a perfeição do crente. E é o que eu falei, assim, às vezes uma coisa que você imagina fazer que tá fora dos padrões que as pessoas criaram para os crentes, para a rotulagem que criaram para os crentes, já gera um julgamento. Então, assim, hoje em dia, eu acho que não tenho mais esse julgamento direto como eu tinha antes. E eu acho que isso aí é conforme a gente vai crescendo, os próprios adultos maqueiam mais as coisas, né? Agora, criança não maqueia coisas. Crianças falam que elas estão na cabeça, eles vão dá na lata, né? E adolescente tem aquela fase cruel, né? De falar, de cutucar, né? Então, assim, época de colégio, eu tinha mais essa dificuldade, assim, esse impasse, esse cutucadinha, essas brincadeiras. Agora, hoje em dia, adulta, mesmo na faculdade ou no trabalho, se a gente for parar para analisar, a maioria das pessoas já tiveram um encontro com Cristo ou pelo menos conhece Jesus, já ouviu falar. Sim. Então ela tem mais receio de cutucar você porque ela já sabe, ela já passou de certa forma por onde você passou, aonde você tá. Então ela fica com medo de te julgar para você não julgar ela. É como se fosse ali, ela fica com medo daquele espelho. Então, ela fica com aquele receio. Eu acho que é mais por conta disso que hoje foi amenizado. Mas eu acho que é mais a questão de o adulto, ele maqueia um pouco as coisas. Então, as pessoas ainda julgam, mas hoje em dia é mais com o olhar julgador do que com as palavras. E também entra a questão que você falou do posicionamento, né? Que se posicionou errado, aí perde toda a moral. Né? Nossa, pronto. É verdade. Hoje é mais o testemunho, né? Porque você está dentro da faculdade, mas você também está no meio, porque a RAI também é monitora, né? Eu acho que você é da nave mãe, não é? Isso. Da nave mãe. A RAI é pública, né? Do município. E aí, mas a RAI também sofre a mesma coisa, né? Assim, o pessoal é muito de esquerda, ali, extrema, e não sei o quê, e o pessoal da faculdade também é um... Como que é você ser jovem, crente nesses mundos? Porque você está no mundo universitário, você está no mundo ali que mexe com crianças e tudo. Como é que você concilia tudo isso? Tá na igreja e tudo mais? Na empresa que eu estava trabalhando, agora mudou as empresas, eu estou em outra empresa. Certo. Mas quando eu entrei nesse ramo, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa também evangélica. Então, assim, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha passado. Eu nunca pensei que a gente deveria pregar para os crentes. É difícil e chega a ser até talvez feio, sabe? Porque eu vi muita coisa
E Sim. a gente se surpreende porque a gente acha que são pessoas que não farão dessa forma, que vão escolher outra forma, né? Porque a gente se posiciona e a gente espera que as pessoas que estão na igreja se posicionem de forma igual. Infelizmente, não são todos. Tem pessoas que, igual a gente falou um pouco antes, que vivem a cultura do cristianismo, mas não vivem o cristianismo. Sim. E é uma zona muito perigosa essa, né? Nossa, demais, demais. E quando você trabalha com pessoas que não conhecem a Cristo, que não vivem o cristianismo, você já sabe que você tem que se posicionar, nossa, até na sua respiração. Porque se você respirar errado, talvez seja um mau testemunho. Meu Jesus. Agora, quando a gente tá... Agora, quando a gente tá no meio de pessoas que propagam a mesma fé que a gente acha que tá tranquilo, que você pode, né? Nossa, respirar e tal. Só que no meio que eu estava, eu percebi que também não é assim. Que às vezes você tem que ser testemunho até para quem também deveria dar testemunho. Você surpreende com as pessoas, com a atitude das pessoas. Então, assim, não é todo mundo, mas infelizmente tem essas pessoas. Então, foi assim, esse meio para mim no trabalho foi dessa forma. Eu tinha que me posicionar de todas as formas. Só pra gente ter uma base, como eu sempre gosto de tocar nos meus filhos. Então aí para quem tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, você falou muito essa questão da base, né, que foi uma base muito forte, a questão do acompanhamento, aconselhamento e tudo. Qual o conselho que você dá, de repente, para um pai que está ouvindo a gente com relação à própria criação do filho? Porque a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente dá até uma desanimada, uma cansada, tal. E, na verdade, eu acredito que se fosse com o seu pai ou com a sua mãe esse podcast, eles iam dizer que valeu a pena. Né? Então, qual o conselho que você dá para um pai que tem seu filho, na idade dos meus aí, 6, 7, 8... 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é filho para chuchu. Principalmente com essa base de construção. Né? Fala um pouquinho para o quão importante essa base que você tem é para que a gente vê que você é muito firme nas suas palavras. Puxa, não, eu tive alguns problemas sim, mas passei tranquilamente. Hoje já não sofro mais com isso. Mas, ô Carlinha, só lembrando que o Edinho leu a Bíblia do crescer e multiplicar e ele fez o que estava escrito. Fala muito não, o pai dela também chegou perto, viu, filho? Seu pai também chegou perto, que ele fez 3 também, pode ficar tranquila. Ó, o conselho que eu dou para os pais, ainda não sou mãe, mas o conselho que eu dou para os pais... Mas na ótica de filha, você tem propriedade para falar, né? Sim. Isso. E uma coisa que eu aprendi muito assim com os meus pais é que eles foram espelhos pra gente. Porque às vezes a gente acha que espelho é falar. E, nossa, a maioria das vezes, principalmente com criança, falar nem sempre adianta muito. Então, assim, a maioria das vezes não adianta. Nossa, na maioria, quase todas. E assim, além dos meus pais chamarem a nossa atenção nas coisas, estarem presentes, conversar muito com a gente, eles foram pais que foram espelho real, sabe? Então era assim, meu pai falava assim, precisa estudar. Mas eu via o meu pai estudando. Então, não era uma coisa do tipo, ele tá falando para mim estudar, mas nem ele estuda. Não, eu via ele estudando, até hoje eu vejo ele estudando. Então, assim, tem que ler a Bíblia, porque o que eu canso de ver, principalmente no Ministério Infantil, são pais que querem falar, mas são pais que não fazem. E a criança, ela nasce esperta. E as crianças de hoje em dia é mais espertas do que as crianças que nasceram 10 anos atrás. Então, assim, não adianta você falar... Não adianta você falar se você não faz, a criança está observando você. Então, quando você pedir para o seu filho ser de tal forma, você primeiro tem que ser para ele se espelhar em você.
E eu acho que essa foi uma das principais coisas, assim, para eu ser quem eu sou hoje. Porque a minha mãe é muito brava, sempre foi. Eu sei. A gente sabe. Muito. Eu sei bem. Ela é muito firme, mas ela sempre foi uma pessoa que conversava muito com a gente. E eu até estava falando esses dias que, se vocês forem reparar, é difícil os pais que conversam com os filhos antes de sair de casa. Na minha casa era assim, quando eu era criança, se eu fosse na casa da minha avó, antes de eu sair de casa, minha mãe falava, a gente vai na casa da sua avó, você vai comer, lá vai ter seus primos não é assim, não mora junto com vocês, a educação que eles têm é diferente, olha, lá vai ter fulano, não é porque fulano se joga na piscina, você tem que se jogar. Então era assim, sabe? Então, antes de sair de casa, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Todo um preparo. Porque, assim, o que eu mais vejo é os pais que querem que as crianças ajam de tal forma, mas não instruiu a criança. Ela não sabe o que é para fazer. Não, na verdade, a criança, ela reproduz. Ela reproduz o que ela vive em casa, não tem jeito. Não tem jeito. Isso não é muito importante, isso. Literalmente, os pais são espelhos. Literalmente. Mas o que a Carlinha tá... esses filhos tá quebrado. Mas o que a Carlinha tá falando, a minha mãe também fazia com a gente, né? É a famosa reza antes de sair, né? Eu vou falar assim, mas era isso que a minha avó usava, né? Colocava nós tudo ali. Ó, se alguém correr, eu pegar no tapa ali, quando eu chegar é outro e o negócio vai canta. E se precisasse, você cantava, amiga Cíntia? Nossa, só que a minha mãe e o meu pai também sempre foram tão assim de conversar e de falar firme que até na igreja, se a gente inventasse, se passasse pela nossa cabeça de fazer alguma coisa que não era combinado do que a gente tinha conversado em casa, um olhar do meu pai já era tudo. Meu Deus. Entendeu? Então é assim, se eu inventasse de, eu vou ali, mas eu olhava pro meu pai e ele já tava com outra expressão, falava, eu não vou, deixa quieto, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Assim. Na verdade, esses dias, você falando isso é bem legal. Esses dias eu caí. Até hoje, eu falo que se ele olha diferente, eu já choro. Já chora, né? Esse dia eu nem lembro o que foi que aconteceu. Aí o Kaique falou, papai, eu posso? Eu falei, pode. Desse jeito, né? Aí ele ficou olhando pra mim e falei, você não vai não? Eu falei, papai, vou não. O senhor falou pode, mas falou o Ian estranho, eu não vou não. Então é muito disso ele mesmo. A criança sabe a folha que morde. E fica esse conselho bem interessante para você que é pai e tenta criar o seu filho da maneira correta, porque nenhum pai, eu acho que tenta criar filho para dar errado, né? Mas essa questão que a Carla levantou do exemplo, de você mais mostrar quem você é e o que fazer do que falar, eu acho que tem muito mais peso na criação de uma criança. Antes de você falar para ela que ela deve mostrar para ela como é ser crente, né? Como é amar o Senhor, como é ter amor pela obra. E isso, gente, alguns de você pode estar pensando, mas é porque é filha de pastor, né? Mas ela falou aí que muito antes do pastor Carlos ser chamado para ser pastor, já estava nessa vivência de exemplo, de estar dentro da igreja, amando o Senhor. Hoje dá para dizer que você ama a Deus por conhecer Ele ou ama a Deus só por causa da sua família? Com certeza, a resposta dessa pergunta eu descobri, acho que desde os meus 5 anos, assim, que realmente eu amo a Deus por conta de conhecer Ele. Porque, principalmente por ser filha de pastor,
eu já vi e vivi muita coisa. Eu acho que se fosse só por conta de ter pais pastores, eu já tinha perecido. Poxa. Se não fosse uma situação de eu amar Deus mesmo. Porque, assim, eu tenho e já tive muito contato com outros filhos de pastores. E, gente, de verdade, é uma coisa que a gente fala sempre, mas é real, sabe? Filhos de pastores veem e vivem muitas coisas que as pessoas, às vezes, nem têm noção, sabe? E, às vezes, tem, assim, um impasse ou outro, e tem muitos pastores que são pais que não sabem lidar, às vezes não dá atenção, e aí a pessoa acaba tendo esse questionamento, sabe, com Deus. E aí acaba se perguntando, nossa, se Deus fosse tão importante assim, ele não deixava isso ou aquilo acontecer. E aí acabam perecendo. É o que a gente acaba vendo mais, que são filhos de pastores que estão fora da igreja, né? E, assim, meu coração se entristece muito, porque são pessoas que eu creio que Deus não colocou eu para ser filha de pastor, porque, deu certo ali, pode ser, sabe? Eu acho que tem tudo tem um propósito. E se eu sou filha de pastor, é porque Deus me escolheu para ser filha de pastor. Mas hoje eu entendo isso, esse legado, esse posicionamento que Deus colocou em mim, sabe? Mas tem muitos filhos de pastores que, infelizmente, não entendem, e eu não vou nem falar só deles. Eu acho que ter pais pastores, mas não só questão de título, porque às vezes o pai é pastor, mas ele falta em ser pai. E aí isso gera muitos problemas, assim. E graças a Deus, os meus pais, eu posso dizer com a boca cheia que eles foram pais, sabe? Que andaram com a gente e andam até hoje, que conversam, que ajudam, que, assim, que anda alinhado, sabe? Graças a Deus que a gente tem essa intimidade em família de poder compartilhar as coisas, que é o que, infelizmente, falta para muitos colegas meus que também são filhos de pastores. E, na verdade, esse é uma questão não só do filho de pastor, né, cara? Você tocou em pontos aí que chega e emociona a gente um pouco, porque a gente aí tem alguns anos na caminhada cristã também, e tem visto quantos jovens foram praticamente escorraçados da igreja, talvez de uma forma até indireta, por conta desse não entendimento, por conta desse não apoio, desse não acompanhamento, dessa falta de estrutura, muitas vezes por parte dos pais e por parte da igreja também. Você acha que a igreja, no geral, é falha, Carla, com a juventude, no geral? Eu acho, Edinho, que a gente está vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais tempo. Hoje somos obrigados a ficar nas nossas casas por conta da pandemia. Mas a gente estava vivendo um tempo onde a gente corria tanto que a gente não tinha tempo de ver o outro. E isso acaba que generaliza tudo. Então, eu não acho que é uma falha só da igreja. Eu acho que é uma falha geral, né? É mais amplo o negócio. Assim, eu falo assim, por mim, eu como amiga dos meus amigos, eu não sou uma pessoa que manda mensagem todos os dias para alguém. Eu não sou assim. Mas eu acho que talvez se eu mandasse uma mensagem para A, B ou C, talvez mudaria o dia dessa pessoa. Então eu acho que nós, pessoas únicas, assim, no nosso pessoal, se a gente procurasse se preocupar com outras pessoas, isso geraria pessoas mais saudáveis, sabe? Porque a gente fala que é uma questão da igreja, mas assim, a igreja é um conjunto de pessoas, que na verdade a igreja somos nós. Sim. Então, assim, literalmente, a pessoa que acaba não se preocupando, porque assim, é muito corrido. Você vai num culto, mesmo quando tava todo mundo lá na igreja, você acaba conversando com a pessoa,
superficialmente. Você fala sobre o ministério, você fala rapidão pela semana, você fala, você tá bem? Eu tô bem. Mas às vezes você não reparou que o olhar da pessoa tá diferente. Então aí às vezes falta a gente mesmo observar mais o outro e perceber que o outro não tá bem, sabe? E conseguir dar esse auxílio aí. Acho que é porque eu mais acho que muito... eu ia falar que eu acho que muito do que o Edinho falou é que, assim, eu pelo menos eu penso isso conversando com pessoas, né? O pastor não me ajuda, o pastor não faz isso, não faz aquilo, mas, gente, a pessoa não sabe. Claro, a Carlinha é filha de pastor, eu e o Edinho estamos aí almejando um episcopado. Olha que palavra bonita, hein, Edinho? Você tá culto hoje. Você tá culto, hein? E a gente acompanha não só a vida do nosso pastor Carlos Adriano, como a vida dos nossos outros pastores também. E a gente vê que é corrido. Eles têm a casa deles, a família deles, eles têm o ministério que hoje na igreja do Nazareno onde nós estamos são mais de 600 membros. Agora imagina ele dando atenção para os 600, mais as 4, porque ele tem 4 mulheres dentro de casa. Então coitado. É difícil dar atenção para todo mundo. E é que nem a Carlinha falou, se nós, igreja, fomos solidários um com os outros, nós somos 600. Então são 300 sendo solidários com 300. Então, né, sempre vai ter um forte, um fraco que vai se ajudando. Não é só o pastor. E eu acho que não só isso também, o Flávio e Carla. Eu acho que é mais vem de encontro com o que os dois estão falando, é mais o sentimento de o que eu posso fazer para ajudar e menos o sentimento de, puxa, o que vão fazer para me ajudar? Porque às vezes eu estou tão preocupado em ser ajudado que não percebo que eu posso ajudar também, que eu posso mandar uma mensagem que vai mudar a vida da pessoa, eu posso fazer uma ligação, eu posso realmente olhar no olho e sentir o que a pessoa está sentindo. Isso eu tenho visto na sociedade em geral e na igreja também. Puxa, o cara não me ligou. O Flávio não me mandou uma mensagem. Passou por mim e não falou nada. Mas por que também não tem essa proatividade de ligar para o Flávio, de cuidar do Flávio, de cuidar da Carla? Por mais que, mas a função do líder ou do pastor é cuidar da ovelha. Mas a ovelha também precisa cuidar. Eu acho que é o que o Flávio falou, é a reciprocidade do negócio, né? Você cuida de mim e a gente acaba se unindo mais. Não fica aquele negócio superficial. Né? E é difícil porque isso. Hoje nós temos muitas atividades na igreja, né? Por exemplo, você tem bastante atividade, né, Carlinhos, na igreja. Como que é esse serviço aí? O que você faz hoje na igreja? Eu sei que você faz muita coisa, você já falou algumas coisas, mas o que você faz? Acho que dá para dizer o que não faz, né? Porque tá em tudo. Bombril 1001 coisas. Hoje eu participo do Ministério Infantil. Eu sou professora no Ministério Infantil. Sim. Eu participo do Louvor. E eu participo do Aero News. E agora eu participo da Atmosfera. O Aero News, na verdade, é o videozinho rápido que passa no meio do culto. E o Atmosfera tem sido as interações durante a live. E aí eu participo das duas coisas. Das duas coisas, né? Relacionada à mídia, aí fora os outros ministérios. Sim, tem. Então você está participando de tudo um pouquinho. Você é professora aqui, você é apresentadora ali, você é cantora ali. Isso. Então você está participando de tudo um pouco, isso, né, Carlinhos? Bem por aí. Mas assim, eu acho que hoje é o tempo que eu ainda estou um pouco mais tranquila. Porque eu sou aqueles crente raiz que ia na igreja para ajudar a limpar a igreja no mutirão, sabe? Sim. Depois ia, ajudava a vender no bazar da igreja. Voltava no mesmo dia para ir no culto de jovens e servia a comida no culto de jovens.
Então, assim, nossa, eu participava de grupo de dança. Tinha sábado que eu chegava 9 horas da manhã na igreja e ia embora 11 horas da noite. Meu pai queria morrer, porque, assim, a gente ficava o tempo todo, eu e a minha irmã, pai, leva eu em tal lugar, pai, leva eu na igreja, leva eu na igreja. E, assim, nós duas sempre fomos muito envolvidas com os ministérios da igreja. Então, sempre fui a tia Carlinha, sempre, sabe, tive muitas coisas. Eu sempre gostei muito. Ah, que legal. Olha, eu vou falar para você, para um pai, eu acho que não tem coisa melhor do que isso. Porque assim, principalmente nessa época de pandemia, eu ouço muito meus filhos falar, poxa, papai, não pode ir na igreja? Ah, que ruim, que chato. Então, assim, para um pai é um prazer muito grande ver isso. E eu acredito que para os seus pais tem sido muito legal também ver as suas realizações fora da igreja. Conta um pouquinho para nós aí. Você tem muitos sonhos? Aonde você quer chegar na vida? O que você sonha ainda em construir aí nessa caminhada tua aí? Bom, eu tô terminando a faculdade e, assim, o meu planejamento, os meus sonhos mais próximos, por enquanto, é realmente finalizar a faculdade e trabalhar na minha área. A princípio, eu tenho plano de abrir uma clínica. Eu quero trabalhar na área infantil mesmo, com mães, crianças, bebezinhos, mães grávidas, né? E esse é, assim, é o meu desejo. Mas eu tô tendo outras descobertas na nutrição e eu tô gostando bastante, mas esse é o meu principal foco, assim, por enquanto. Que legal! Eu gostaria muito de voltar para os Estados Unidos. Eu acho que é um país que possibilita muitas coisas e é um país de, né, outra visão. Eu gosto muito do Brasil, né, o meu país, mas eu acho que quando a gente vai para outros países, a gente abre mais a nossa mente. Relacionamento, questão de cultura, eu acho que tem tudo a ver, sabe, com você ir para outros países, ter outras experiências, principalmente por eu já ter morado lá anos atrás, eu acho que essa seria uma experiência totalmente nova para mim, né? Então, assim, eu gostaria de exercer, talvez pelo menos um tempo, a minha função nos Estados Unidos. Ou trabalhar lá, só Deus sabe, né? Tem colocado diante de Deus aí esses sonhos. Sim. Eu planejo me casar. Você tocou num ponto aqui bem legal, era exatamente o que eu ia tocar agora. Heitorzinho, o Heitor, tem que agradecer muito o Heitor, porque ele colocou a gente no Spotify. Heitor, você é uma benção. Heitor, olha, Deus te abençoe imensamente, santo, que você abriu vários espaços. Deus te deu uma mulher maravilhosa. Casa, pode casar. E é bem legal isso, porque hoje eu acredito que todo jovem, não, todo ser humano tenta construir um relacionamento, né? Sim. Mas a gente vê muitos jovens e adultos que talvez tenha sido um jovem frustrado ou que não tenha tido uma base legal, construindo relacionamentos que não são saudáveis. Você já não tem esse problema, né? Porque Deus preparou um partidão para você, magrinho, fininho. Eu sinto saudade dos meus 65 quilos toda vez que eu vejo o Heitor, porque ele é fininho, né? Ô, Carla, é importante um jovem cristão procurar esse tipo de relacionamento com pessoas que são cristãs também e que têm uma base de formação dentro do que a Bíblia nos ensina? Nossa, é muito importante. Eu já tive uma experiência, na verdade o Heitor é meu primeiro namorado, mas eu tive uma situação que... Uma moto passando aqui. Eu tive uma situação, assim, muito difícil e eu acho que foi necessário para mim entender o relacionamento diante de Deus.
eu cresci muito com essa situação. Um dia, né, quem sabe eu conto tudo para vocês, né? Quem sabe outro podcast. Se tiver curtida, compartilhamento, aí você volta para contar a próxima história. Parte 2, parte 2. É assim. Isso. Mas aí, né, graças a Deus, a gente tem os mesmos propósitos, eu e o Heitor. E assim, hoje eu tenho, assim, convicção de que realmente, não tem como você se relacionar. Eu acho que até mesmo em outras áreas da nossa vida, você tem uma conexão muito próxima com pessoas com propósitos extremamente diferentes. Isso não dá certo. Isso não existe. É verdade. Sabe? Então, assim, o nosso propósito como cristão é servir a Cristo. Sim. E não tem como você se relacionar e você namorar e querer casar com uma pessoa que não tem esse posicionamento que você, não tem o mesmo posicionamento, isso não vai dar certo. Então, isso é realmente, assim, uma das principais bases para um relacionamento cristão dar certo. Olha que legal. Acontece, às vezes. Que legal. Eu tenho até um amigo meu que conseguiu se casar com uma pessoa que não era da igreja. Hoje a menina é uma bênção, ela até prega também e tal. Mas isso, gente, é 1 em 1 milhão. É a famosa exceção à regra, né? É a famosa exceção à regra ali do negócio. Isso não acontece. Isso. Então, assim, o principal, sou cristão, vou namorar. O principal que você tem que saber é se a pessoa é crente, assim. E não só, ele vai na igreja. Minha mãe sempre falou isso. Não é para você olhar, só vai na igreja. Não, tem que ver se a pessoa de fato é crente. Isso tem que faz ver o toda a conteúdo, diferença. né? E depois as outras coisas, né? Isso se aplica para qualquer tipo de relacionamento, na verdade, né, cara? E você sabe o que é o ruim desse podcast nosso, cara? O podcast tem um negócio muito ruim. O relógio não para. É o pior. Meu Deus do céu. A gente vai caminhando pro final, já com a dor no coração, porque tem tanta coisa para conversar ainda e tal. Eu falo muito também, gente. Nossa, mas tem muita coisa que, né, que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de quem está ouvindo a gente. Mas, como a gente tem que encerrar 1 hora, infelizmente, ela deixa uma palavra aí para esse povo que assiste a gente, que está te ouvindo aí, uma palavra de bênção, um conselho, um direcionamento, ou o que você quiser aí, se vira, você é a filha do pastor aqui. Oh, meu Deus. A filha do pastor, não, ela é a Carla Genésio. Carla. Filha do pastor Carlos Genésio e da Débora Genésio. Isso. Vou falar uma coisa aqui para vocês, para a gente então finalizar. Que eu acho que é uma das coisas que eu mais levo na minha vida. E eu aprendi muito com isso. Julgamentos sempre vão existir. Mas você tem que primeiramente descobrir quem é você e qual a sua identidade, para depois você levar em consideração o julgamento das outras pessoas. Então, assim, quando você se descobre, quando você sabe quem você é, não importa o que as outras pessoas falam. Isso não faz mais diferença na sua vida. O que importa para você é o que você, assim, quem você é quando você se descobre e quem Deus pensa de você. Porque se você for ao contrário do que Deus precisa que você seja, então aí você tem que rever os seus princípios. Mas quando os seus princípios estão atrelados com os princípios de Deus, aí pronto, pode ter o julgamento que for, as palavras que forem, as cutucadinhas, as brincadeiras, quando você se descobre quem você é diante de Deus, é isso que importa. É essa pessoa que você é e essa pessoa que você tem que levar até o fim. Ô, show de bola. A síntese dessa fala aí vai pro status, hein? Com certeza. Show de bola. Carla, a gente só tem a agradecer, filha. Fantástico, fantástico. História de vida, assim, show de bola. Então agradeço aí a você, seus pais por terem te criado essa menina abençoada, que eu tenho certeza que quem tá te ouvindo pode constatar isso, né?
E se você quiser ver pessoalmente se é mesmo, gente, Avenida Giuseppe Gorsim, 456, Jardim Aeronave. Pode ir lá tirar. Tá lá direto, né, Carlinha? Todo mundo. Aproveita, já dá uma orada, já, né? Recebe Jesus e é abençoado naquela casa de oração, né, Carla? Em nome de Jesus. Amém. Mas, ô Carlinha, para finalizar, ora por nós fecharmos aqui nosso podcast de hoje com a graça de Deus, por favor. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, ó Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo longe, estamos reunidos de uma forma diferente, mas mesmo assim proclamando Seu nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, que essa mensagem possa alcançar o coração de muitas pessoas e que eles possam entender o que a gente tá falando aqui. O Senhor possa estar abençoando a vida dessas pessoas e cuidando cada dia mais. Ô, Senhor, que o Senhor possa estar nos guardando também do coronavírus, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para lidar com toda essa mudança e que o Senhor continue abençoando o Flávio e o Edinho, para que eles consigam, Senhor, continuar com o podcast e abençoar a vida de outras pessoas, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. E para você que acompanhou a gente até agora, não se esqueça, hein? Procura se posicionar, saber o que você é diante de Deus, e se você estiver de acordo com aquilo que Deus espera, meu amigo, aí não tem mais julgamento, não tem mais culpa, não tem peso, aí a cédula que era contrária foi cravada na cruz e acabou, né não, Carlinha? É isso aí, acabou. Acabou. Curte lá, dá seu like, compartilha, se inscreva no canal, né não, Flavião? Comenta, deixe seu comentário, nós lemos todos os comentários, nós respondemos todos os comentários. Você está bem assessorado aí, nós temos uma equipe por trás, são muitas pessoas a qual nós não pagamos, mas elas estão aqui. Por amor à obra, meu filho. Por amor à obra. Algumas têm cobrado da gente, né? A gente... Você sabe como que é, né, Carlinha? Essa vida de youtuber não é fácil. Mas é isso aí, gente. Meu povo, um grande beijo. Esse foi o nosso Aero Podcast com essa fera. Obrigado, Carlinha. Obrigado do fundo do coração. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, filha. Amém. Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu, por vocês terem me convidado, por vocês terem dado essa oportunidade para eu falar bastante, que eu falo bastante, eu sei. Mas muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. É isso aí, gente. Fica com Deus em nome de Jesus. Abraço! Abraço! Pronto.